para você. Te espero lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Sexta-feira, a gente chega com muita informação para você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. E a gente chega com muita notícia. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreidamanhã@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 99323-1675. Participa aqui com a gente, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu bem bonito, tá? Uma parte ali, o céu azul, azul, azul. Parece que vai ali. reinar o sol. Hoje o astro rei realmente vai reinar em Petrópolis, né? De manhã estava friozinho, como é típico já dessa época do ano, mas parece que vai fazer um calorzinho, que o sol vai dar o ar da graça. Bem bacana, né? As imagens estavam bem bonitas hoje de manhã. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 16 de maio. Governador Cláudio Castro participa do Fórum do Valor Econômico em Nova York. Inflação perde força pelo segundo mês seguido e fecha abril em 0,43%. Governo federal altera a regra de transição do Bolsa Família a partir de junho deste ano. Caixa libera bônus salarial para nascidos em maio e junho. Brasil bate recorde de inadimplência em abril, com 70 milhões de negativados em Petrópolis. Os devedores somam 127 mil pessoas. Petrópolis vai receber palestras sobre a importância de investimentos do audiovisual. E mais as dicas da agenda cultural, agora no Correio Serrano na TV. Bom, pessoal, a gente começa, claro, com as informações do nosso Correio da Manhã. Hoje, a nossa página do Correio da Manhã, que traz aí as principais notícias e manchetes, é a página 3. Ela é um pouquinho diferente, né? Ali a ordem é porque nas primeiras páginas está contando aquele caso da Paper Excellence, né? Aquela disputa judicial que aconteceu. Aqui também vai trazer aqui a manchete principal sobre esse assunto. Mas vamos lá para a nossa edição do final de semana. Pois é, na linha vermelha, cara de pau sem limites, PM do Rio é abastecida com gasolina adulterada. Tá na página 5, na coluna Magna Vita. E tem mais, governo agora admite CPMI do INSS, base do Planalto já jogou a toalha e vai partir para cima da oposição na comissão do INSS, querendo tanto a presidência quanto a relatoria. Tabata Amaral, do PSB, pode ser a relatora, tá na página 7. Pois é, ali embaixo, vendas do comércio varejista batem marca histórica em março, é a nossa foto-legenda falando sobre esse recorde, está lá na página 8. Ministério Público Federal quer salvar prédio público, isso é no Rio de Janeiro, é o prédio ali referente ao Departamento de Ordem Pública e Social no centro do Rio de Janeiro. E Zambelli vai recorrer da condenação. E aí a manchete que eu te falei, né? Está na página 5, na coluna Magna Vita. JF compra ações da Paper e encerra o caso Eldorado, que é aí uma das maiores empresas de celulose do Brasil, agora pertencente à JF. Pois é, gente, e tem muito mais, tem segundo caderno, tem os destaques também da nossa página 12. Rapidamente a gente vai passar por lá, porque a gente tem muita coisa para falar hoje no jornal. Que aqui o destaque da página 12, a Prefeitura vai construir unidade de saúde em área
com histórico de alagamento, desapropriação de 2 imóveis na rua Coronel Veiga, foi publicado no DO nesta quarta-feira. A gente sabe que a Coronel Veiga espirrou, ela alaga, põe para fora, né? Ali, né? E aí, é bem localizado? É bem localizado, né? Mas realmente a Coronel Veiga sofre com os alagamentos, pois é, e a gente tem inclusive aqui... Ali é justamente onde mais enche. E a gente tem justamente aqui, né, falando desse problema histórico, mostrando o resgate de uma cabra durante as últimas chuvas de abril agora de 2025, a gente mostrou bem, né, o resgate dessa cabra que estava dentro de um carro. O local ficou tomado de água, afetando a passagem de veículos, então a prefeitura decidiu desapropriar 2 imóveis ali na rua Coronel Veiga para construir um posto de saúde, uma unidade de saúde. Será que será que tem a ver com a desapropriação? O imóvel, tipo, não servia para nada. Não, está abandonado, né, na verdade. Né? Então, vamos empurrar para o município? Aí eles constroem alguma coisa lá, recebem o dinheirinho, já que ninguém quer alugar, ninguém quer fazer nada. Será que é isso? Pois é. Gente, tem muito mais nas nossas páginas do jornal, mas a gente tem que falar que o desenvolvimento sustentável, como acelerador do crescimento socioeconômico do estado do Rio, foi destaque do Summit Valor Econômico realizado na última quarta-feira em Nova York, não foi isso? Pois é, durante o evento, o governador Cláudio Castro apresentou a empresários, né, projetos que têm garantido a competitividade fluminense. No painel, o governador Cláudio Castro destacou algumas das vantagens do Rio de Janeiro em relação ao setor verde, como a infraestrutura e a possibilidade de crescimento da carteira de investimentos, que hoje conta com mais de 150 bilhões de dólares nas áreas de petróleo e gás, energia eólica, biomassa, biogás e biometano. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo e de gás natural do país. O estado também ocupa o primeiro lugar na produção de biometano e segunda colocação de biogás. As oportunidades do Rio de Janeiro são inúmeras e o Rio passou por um tempo muito importante de reconstrução. Rio de Janeiro, mês passado, bateu 90% da produção nacional de petróleo, 78% da produção nacional de gás natural. Nós temos investido além da questão energética. Cláudio Castro ressaltou ainda o protagonismo do Rio de Janeiro, que hoje é a segunda maior economia do Brasil e tem o maior hub logístico da América do Sul, além de ser responsável por 20% da arrecadação federal, com 460 bilhões de reais por ano. Outro destaque foi o recorde histórico de abertura de empresas. Apenas nos primeiros 4 meses de 2025 foram criados mais de 29 mil novos negócios. O resultado representa um crescimento de 21% em relação ao mesmo quadrimestre de 2024. Foram mais de 300 mil novos negócios registrados entre 2021 e abril de 2025. Pois é, gente. Tá aí, então, o governador apresentando as coisas do RJ, né, do Rio de Janeiro, por lá. E olha, em abril, a União pagou 870 milhões de reais em dívidas atrasadas de estados e municípios. No acumulado do ano, já são mais de 3 bilhões de débitos honrados de entes federados. Em 2024, o valor chegou a cerca de 11 bilhões de dívida garantidas pela União. Os números são do relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito e recuperação de contragarantias, divulgado nesta quinta-feira pelo Tesouro Nacional. As garantias representam os ativos oferecidos pela União, representada pelo Tesouro Nacional, para cobrir eventuais calotes em empréstimos e financiamentos dos estados, municípios e outras entidades com bancos nacionais ou instituições estrangeiras, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Como entidade que garante as operações, a União é comunicada pelos credores de que não houve quitação de determinada parcela do contrato. Do total pago no mês passado, 345,33 milhões são débitos não quitados pelo Estado do Rio de Janeiro, 317,26 milhões de Minas Gerais, 82,12 milhões do Rio Grande do Sul, 73,32 milhões de Goiás, 2,67 milhões do Rio Grande do Norte e 73,12 mil do município de Santanópolis, na Bahia. Desde 2016,
a União pagou 78,76 bilhões em dívidas garantidas. Além do relatório mensal, o Tesouro Nacional disponibiliza os dados no painel de garantias honradas. Caso o ente não cumpra suas obrigações no prazo estipulado, o Tesouro compensa os calotes, mas desconta o valor coberto de repasses federais ordinários, como receitas dos fundos de participação e compartilhamento de impostos, além de impedir novos financiamentos. Sobre as obrigações em atraso incidem ainda juros, atrasos de dívidas e outros encargos previstos nos contratos de empréstimo, também pagos pela União. Há casos, entretanto, de bloqueio na execução das contragarantias pela adoção de regimes de recuperação fiscal, por meio de decisões judiciais que suspenderam a execução ou por legislação de compensação das dívidas. Dos 78,76 bilhões honrados pela União, cerca de 72 bilhões se enquadram nessas situações. Pois é, pessoal, ainda tem mais. Agora a gente vai mudar um pouquinho, vai falar sobre o nosso bolso, porque olha só, a inflação oficial fechou abril em 0,43%, pressionada principalmente pelos preços dos alimentos e de produtos farmacêuticos, né? Pois é, o resultado mostra uma desaceleração pelo segundo mês seguido, após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ter marcado 1,31% em fevereiro e 0,56% em março. O índice é o maior para um mês de abril desde 2023, com 0,61%. Em abril de 2024, a variação havia sido de 0,38%. No período de 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, somou 5,53%. O maior desde fevereiro de 2023, que registrou 5,6%. Em março, esse acumulado era de 5,48%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional é de 3%. Dos 9 grupos de preços pesquisados pelo IBGE, 8 apresentaram inflação positiva. Alimentação e bebidas com 0,82%, habitação 0,14%, artigos de residência com 0,53%, vestuário com 1,02%, transportes com menos 0,38%, saúde e cuidados pessoais 1,18%, despesas pessoais 0,54%, educação 0,05% e comunicação com 0,69%. Apesar de representar o maior impacto na alta da inflação em abril, o grupo Alimentos e Bebidas mostra desaceleração comparado com março. Mas apesar da queda, os alimentos têm impacto importante na média dos preços. Os produtos que mais puxaram para cima o preço da comida foram a batata inglesa, com 18,29%, o tomate, com 14,32% e o café moído, com 4,48%. Em 12 meses, o café apresenta alta de 80,2% e configura a maior variação acumulada desde o início do Plano Real, em julho de 1994. O tomate está absurdo. Esses dias a gente foi num dia, estava R$ 7,00, quando eu voltei no outro dia já estava R$ 10,00, está muito caro. O café nem se fala, já está chegando a quase R$ 35,00. O café está muito caro, está absurdo. A gente infelizmente tem que comprar, né? O café, né? Tá 30 e pouco. A batata também não está barata. O tomate também eu vi R$9, 5, eu achei caro. Tá muito caro. Tem vezes que eu não consigo nem comprar. Só tá aumentando. Tô vendo nada baixar. Batata inglesa ali também tá R$7, 8 o quilo. Caiu um pouquinho, mas ainda tá bem carinho ainda. O café então nem se fala. É 40, 50 reais. Por outro lado, o arroz, que caiu 4,19%, foi o item alimentício que mais colaborou para segurar os preços. O ovo, que vinha sendo um dos vilões, com alta de 16,74% em 12 meses, recuou 1,29% em abril. O ovo diminuiu um pouquinho do preço, até eu gostei, até eu compro bastante ovo. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, o resultado foi influenciado por produtos farmacêuticos, que subiram 2,32% por conta do reajuste de medicamentos de até 5,09%. O grupo de transportes foi o único a ter queda nos preços, com menos 0,38%. Os combustíveis também ajudaram, recuando 0,45%.
O comportamento da inflação de serviços é um dos fatores avaliados pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, para decidir o nível da taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 14,75% ao mês. A definição da Selic é uma das formas de buscar o controle da inflação. O IBGE divulgou também que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor teve alta de 0,48% em abril. Pois é, ainda tem mais, né? Porque olha só, cerca de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, nascidos em maio e junho, que ganham aí até 2 salários mínimos, podem sacar a partir dessa quinta-feira, né? Ou seja, desde ontem, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público em 2025. Ano base de 2023, viu? A quantia está disponível no portal do gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai liberar pouco mais de 4,5 bilhões neste mês. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos começaram em 17 de fevereiro e vão até 15 de agosto. O trabalhador pode conferir a situação do benefício no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Como ocorre tradicionalmente, os pagamentos serão divididos em 6 lotes, baseados no mês de nascimento. O saque vai ser iniciado nas datas de liberação dos lotes e vão acabar em 29 de dezembro de 2025. Após esse prazo, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Bom, é isso. Se você quiser saber todas as notícias do nosso jornal impresso, você pode acessar pelo site ou ir às bancas na nossa região apenas R$ 2. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que o Corpo de Bombeiros combate incêndio em escola municipal lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Pois é, e tem o nosso Correio Esportivo. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com qualidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja.
Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governo federal atualizou as regras de transição para as famílias beneficiárias do Bolsa Família que passam a ter renda superior ao limite de entrada no programa. A nova norma de proteção entra em vigor a partir de junho e foi publicada em portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no Diário Oficial da União. Apesar de entrar em vigor em junho, os efeitos na gestão dos benefícios do programa só serão percebidos a partir da folha de pagamentos de julho deste ano. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destacou que as alterações se aplicam exclusivamente às famílias que ingressarem na nova regra de proteção a partir do mês de junho. Com a alteração, famílias que ultrapassarem o limite de renda para entrada no Bolsa Família de R$ 218 per capita vão poder seguir no programa por mais 12 meses e vai receber 50% do valor do benefício que a família utiliza, desde que a renda familiar per capita mensal não supere o valor de R$ 706. Além disso, famílias cuja renda seja considerada estável ou permanente, ou seja, as que recebem aposentadoria, pensão ou benefício de prestação continuada, vão poder permanecer com o auxílio do Bolsa Família por até 2 meses. Já no caso de famílias com pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o tempo máximo de permanência na nova regra de proteção será de 12 meses. Segundo o Ministério, famílias que já estavam inseridas na regra de proteção vigente até junho de 2025 seguem protegidas pelo regramento anterior, que prevê o prazo de até 24 meses de permanência. Caso a renda da família oscile novamente e retorne aos critérios de elegibilidade do programa, o valor integral do auxílio será restabelecido. Além disso, todas as famílias que deixarem o programa após o fim da regra de proteção poderão retornar com prioridade caso voltem à situação de pobreza. Ainda de acordo com o Ministério, a regra de proteção foi criada para garantir segurança extra às famílias que aumentam sua renda, principalmente quando um ou mais de seus integrantes ingressem no mercado de trabalho formal. Ao fixar o novo prazo em 12 meses, a pasta defende que as famílias terão tempo suficiente para acessar o seguro-desemprego e outros direitos da Seguridade Social sem ficarem desprotegidas. Pois é, e olha só, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizou na última quinta-feira, né, na madrugada ali de quinta para
de quarta para quinta, né, uma operação de combate a incêndio em uma escola municipal localizada na Tijuca, na zona norte do Rio. Militares dos quartéis de Vila Isabel, Tijuca e Benfica foram acionados às 3h45 da manhã. As equipes do CBMERG realizaram o trabalho de rescaldo ainda na manhã desta quinta-feira. Não houve registro de vítimas. E vale destacar que o Corpo de Bombeiros recebeu investimentos de cerca de R$1 bilhão em 4 anos. A corporação possui mais de 226 viaturas de combate a incêndio, mais de 600 viaturas de salvamento e resgate, 300 embarcações, 5 helicópteros e 14 drones. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar na rodada dos brasileiros nas competições da Conmebol, na rodada do Brasileirão e na Fórmula 1. Começamos com o Vasco na Sul-Americana. Na estreia de Fernando Diniz no comando, o Cruzmaltino perdeu por 1-0 para o Lanús na Argentina. Com a derrota, o time de São Januário não tem mais chances matemáticas de se classificar em primeiro na Sula e precisa ganhar na última rodada para ir para os playoffs. Toledo, estreia do Fernando Diniz, deu para ver algumas pequenas mudanças, né? Aquele estilo do dinizismo, né? Como vamos dizer assim. Ele começando daquela maneira bem embrionária mesmo, começando, tentando fazer uma saída de bola mais coordenada, porém o técnico só teve um dia de trabalho com o time, então perdeu, mas sinceramente não piorou do que estava. Já era uma derrota até que esperada? Exatamente. Assim? Não ganhou em São Januário e ia ganhar na Argentina, era muito complicado, principalmente com essa troca de comando, então eu acho que foi dentro do esperado, o time não jogou muito mal, não jogou bem, mas também não piorou, então acho que foi dentro dos conformes. O que a gente já pode ver com esse primeiro jogo do Diniz é uma quantidade de passes acertados muito maior do que quando era com o Fábio Carilli. Eu, pelo menos, já vi isso. E assim, já falei e repito, o trabalho do Fernando Diniz é sempre a longo prazo. Não é um trabalho que já chega dando resultado, igual a gente já viu do Renato Gaúcho. Exatamente, porque é uma filosofia de jogo muito diferente, muito fora da curva, a gente vai dizer assim, dos trabalhos normais dos técnicos aqui no Brasil e no mundo inteiro. É um futebol realmente muito diferente, que precisa ter aquele entrosamento forte, precisa da liga mesmo para conseguir funcionar. Não acho que foi uma derrota para ficar preocupado, sinceramente, tem que ficar preocupado na situação da Sul-Americana, que eu acho inclusive improvável que o Vasco se classifique. Mas, se a gente falar do trabalho mesmo, porque eu acho que o Vasco tem que tirar o olho da Sul-Americana e focar no brasileiro, porque já está na zona de rebaixamento. Isso é mais importante. Exatamente. Sul-Americana eu não consigo nem entender como que ela vai ser prioridade, sendo que o Vasco não está nada bem no brasileiro. Então, eu acho que tem que ligar aquele alerta, mas foi uma derrota que não acaba com o dia de ninguém, principalmente com o torcedor do Vasco, que sinceramente não aguenta mais com esse sofrimento. Eu acho que o torcedor do vascaíno pode ter uma esperança com Fernando Diniz. É um técnico muito bom, já fez trabalhos excelentes, apesar de não ter muitos títulos. No Fluminense, claro, ganhou a Libertadores, muito, muito maneiro. E assim, eu acho que ele pode salvar o Vasco. Exatamente, mas precisa realmente ter uma confiança, precisa ter um pouco de paciência também, porque, como você mesmo citou, um trabalho a longo prazo, então tem que esperar um pouco, porque pelo menos um técnico qualificado agora o Vasco tem. Isso aí. Ainda na Sula, o Fluminense venceu o União Espanhola no Maracanã. O jogo terminou 2-0 com gols de Keno e Samuel Xavier. Com a vitória, o tricolor chegou a 10 pontos e encaminhou muito bem a classificação para a próxima fase. Hugo, a gente viu um primeiro tempo ali do Fluminense muito ruim, porém, o resultado chegou, o Fluminense conseguiu sair com a vitória com 1 a mais. Exatamente, o Fluminense perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo. O pênalti e o rebote foi, sinceramente, um lance meio inacreditável, mas o que importa é que já está praticamente classificado, com um empate no último jogo do grupo, dessa rodada ainda, da quinta rodada, que acontece nessa quinta-feira. O Fluminense já pode estar classificado sem nem entrar em campo, então a situação do Fluminense é bem diferente da do Vasco. A classificação do Fluminense já é praticamente certa e o time está indo bem na Sul-Americana e está com a vida tranquila. E você acha que, ao contrário do Vasco, o Fluminense pode ter como uma certa prioridade a Copa Sul-Americana? Então, eu acho que é uma questão isso, porque apesar de
toda a importância da Copa Sul-Americana, ano passado o Fluminense foi priorizar as Copas, foi priorizar a Libertadores, foi bem inclusive na Libertadores, apesar de não ter chegado na final, nem nada do tipo, porém no Brasileiro sofreu até o final. Então eu acho que tem que ser aquele... Equilibrado, né? Você tem que dar atenção, mas você tem que dar atenção pro Brasileiro também, porque o Atlético Mineiro, que foi finalista da Libertadores e da Copa do Brasil ano passado, priorizou Copas e quase foi rebaixado. Então o Fluminense não pode botar toda a atenção, tem que equilibrar ali, como você mesmo falou. A gente tem que destacar também que o Renato Gaúcho já fez muito isso no Grêmio. Fazia campeonatos brasileiros ali muito medianos, pelo time que ele tinha no Grêmio, tinha até certas colocações boas. Só que foi campeão da Libertadores em 2017, na Copa do Brasil. É um técnico extremamente copeiro, a gente pode falar isso. Eu acho que ele está conseguindo fazer isso muito bem no Fluminense. O Fluminense está muito bem na Sul-Americana, tem certas oscilações ali no Campeonato Brasileiro. Mas, como está no começo, a gente não pode definir muito bem. Mas assim, eu acho que ele pode repetir o que ele fazia no Grêmio, em se destacar bem nas Copas. Eu também acho e, sinceramente, acho que, tirando naquele ano do Soares, que aí realmente era um time que encaixou muito bem, essa equipe do Fluminense, inclusive, é mais qualificada do que muitos dos elencos que ele treinou no Grêmio. Agora, partindo para a Libertadores, no Newton Santos, o Botafogo venceu o Estudiantes de La Plata por 3-2. Mesmo com os 3 pontos da vitória, o Glorioso se manteve na terceira posição do grupo, mas agora está apenas 1 ponto atrás dos líderes e também empatado com o segundo colocado. E vale destacar que também o próximo jogo é contra o líder do grupo, ou seja, ele depende só de si para alcançar a próxima fase. Toledo, o Botafogo que estava naquela situação muito complicada, não vamos dizer que está fácil ainda, porque ele precisa vencer, ainda está na terceira posição, como eu acabei de dizer, porém deu uma leve tranquilizada. Assim, eu acho que o Botafogo chegou a jogar muito bem em certos momentos da partida, em questão de resultado. Já melhorou com o Renato Paiva, mas não tem agradado ainda 100% os torcedores. Mas eu acho que o Botafogo tem certas chances de classificar, sim. Eu diria que é bem provável até que o Botafogo se classifique. O time do Botafogo vem tendo boas atuações, não são todas, mas vem tendo boas atuações. E eu queria dar um destaque, Toledo, pro Arthur, que começou mal, só que um ponto que muitas vezes deixavam de lado é que ele estava jogando no futebol russo. Temperatura diferente, torcida diferente. Faz muita diferença. Ele está jogando agora no gramado sintético, então são muitas mudanças. E agora ele está se readaptando, está encaixando nesse time do Botafogo e nos últimos 2, 3 jogos vem jogando muito futebol. Ele tinha, inclusive, uma certa pressão de substituir o Luiz Henrique, que foi muito bem no Botafogo, sem palavras, pela temporada que ele fez no ano passado. O Arthur chegou para substituir ele. Com a camisa 7, inclusive a camisa mais pesada do Botafogo. E aí, assim, eu acho que ele tem tudo para jogar bem agora pelo Botafogo, tem uma pressão por ser um jogador muito qualificado, foi muito bem em todos os times que ele jogou. E assim, tá se adaptando e eu acho que tem chance de dar muito certo nesse time do Botafogo, que é um jogador muito intenso. O Flamengo ainda não jogou, mas entra em campo nesta quinta-feira contra a LDU, precisando vencer para se manter vivo na competição. E falando em próximo jogo do Flamengo e voltando no Botafogo, vamos destacar aqui que neste domingo temos clássico no Maracanã. O Flamengo está com uma certa pressão nesse jogo contra a LDU nessa quinta-feira. É vencer ou vencer. Exatamente. A situação do Flamengo era parecida com a do Botafogo, só que ainda é mais difícil, porque o Flamengo tem 1 ponto a menos. E realmente é vencer para poder se manter na Libertadores, porque eu não vou dizer que é provável, porque o time do Flamengo é muito qualificado. E ainda joga no Maracanã. Exatamente. Os 2 jogos que faltam são no Maracanã, se eu não me engano. Então, a chance do Flamengo se classificar é muito grande. Porém, não dá pra dizer que aquele fantasminha de, pensa, o time qualificado do jeito que é, o jogo começou a temporada bem do jeito que tava, e cair pra Sul-Americana realmente ia ser um baque forte. O torcedor flamenguista já viu acontecer algumas tragédias na Libertadores. Em 2017, o Flamengo tinha 9 resultados possíveis para se classificar. 9 não, 8 de 9. Aconteceu o que não classificava o Flamengo. Ou seja, o torcedor sempre vai ter um medinho. O famoso pezinho atrás. Exato. Porque realmente já tem esse histórico de coisas
fora do comum acontecerem. Mas ainda acho que o Flamengo se classifica, o time do Flamengo é muito qualificado. Felipe Luiz é um grande técnico, está só começando, mas tem tudo para ser um grande técnico. Porém, não dá para dizer que se acontecer não vai ser um baque para esse elenco. Mas em comparação, no Brasileiro o Flamengo está muito bem. Exatamente. O Flamengo está muito bem e vai jogar contra um Botafogo que estava muito fragilizado e, como a gente acabou de falar, está voltando a jogar bem, está começando a engrenar. Então acho que a gente pode ter um grande jogo neste domingo. É isso aí, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, qualquer um pode sair com a vitória, mesmo se não fosse clássico, se fosse um jogo normal, qualquer um ia poder sair com a vitória. Um jogo que assim, difícil até de opinar. Realmente é difícil e por ser clássico fica mais inesperado ainda, pode acontecer de tudo. E eu acho que quem assiste esse jogo vai realmente presenciar uma boa partida, pelo menos é isso que a gente espera de todos os clássicos, não só de Botafogo e Flamengo. Mas o dessa rodada eu acho que vai ser um grande jogo e tem tudo para a gente ter uma partida bem legal. Com certeza. Também no domingo o Fluminense viaja até o Sul para jogar contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. E voltando um pouquinho, no sábado o Vasco enfrenta o Fortaleza em São Januário. Toledo, Juventude e Fluminense lá no Sul. É um estádio lá, o Alfredo Jaconi, que normalmente é uma pedra no sapato dos times aqui do Rio de Janeiro. Então, eu vou dizer que o Fluminense precisa realmente chegar com força, porque lá é complicado. Temporada passada, o Juventude foi bem contra todos os cariocas jogando lá, inclusive contra o Fluminense pela Copa do Brasil, teve jogos muito bons. E assim, torcedor tem que ver a previsão do tempo antes de jogar lá. Porque quando tá chovendo lá, o negócio é complicado. Ele vai acreditar. É muito difícil de jogar. Se eu não me engano, no Brasileirão de 2023, ninguém aqui do Rio de Janeiro conseguiu ganhar do Juventude lá. Então, realmente, tem que ir com o olho muito aberto, tem que ir realmente preparado, porque apesar do Juventude não estar indo tão bem no Campeonato Brasileiro, o Juventude, querendo ou não ser uma equipe... time caseiro. Exatamente, não ser um time tão qualificado, vamos dizer assim, de nome, quando chega lá para jogar em casa, como você falou, é um time muito caseiro, é uma partida que promete ser muito difícil. Em relação a Vasco e Fortaleza, o Fortaleza vem oscilando muito esse ano. O Fortaleza vem oscilando muito, ele às vezes joga muito bem, às vezes, como foi até na Sul-Americana nessa semana, não consegue ganhar mesmo tendo as chances, então o Fortaleza não está tão bem. Mas em compensação, o Vasco está mal, né? Então fica ali o que não está tão bem contra o que está mal. A esperança é não ser um 0-0. Exatamente. Né? E a esperança do Vasco, eu diria que principalmente é o jogo sem São Januário, que é a casa do Vasco. O Vasco realmente consegue performar bem. Se tem um lugar que performa bem em São Januário, é uma estatística que está um pouco desatualizada, mas é que o Vasco jogou muitos jogos fora de casa. O Vasco dos últimos 40 jogos, se não me engano, em São Januário, só tinha perdido 3. Então realmente é uma fortaleza do Vasco para jogar contra o Fortaleza. E eu acho que essa vai ser a principal arma do time, que está nesse período de transição, está com precisa técnico muito novo, desses 3 pontos. Precisa muito dos 3 pontos. O Vasco não vence há 9 jogos e precisa acordar para conseguir ter alguma coisa em qualquer competição. Isso aí. E futebol não é a única atração desse fim de semana. Estamos em semana de corrida e semana de Fórmula 1. Isso porque no domingo vai ser realizado o Grande Prêmio de Imola na Itália. Toledo, eu acho que nessa corrida a gente tem um favorito. As McLaren estão voando na frente de todo mundo. Das 6 corridas que a gente teve até agora, elas ganharam 5, 4 do Piastri e 1 do Norris. Então, eles são, para mim, amplamente favoritos. A gente consegue estipular de uma forma muito mais fácil quem vai vencer na Fórmula 1 do que no futebol, que, querendo ou não, nessa temporada na Fórmula 1 tá desequilibrado, a gente pode dizer assim. Mas querendo ou não, os carros vão evoluindo, as equipes vão mudando, então pode ser que a gente tenha surpresas, mas, é claro, o esperado é que as McLaren vençam de novo. Só que um ponto que eu queria destacar, Toledo, é que essa corrida é na Itália. Itália é a casa da Ferrari. E normalmente as Ferraris funcionam melhor em casa. É a primeira corrida do Hamilton também na Itália pela Ferrari. Então, apesar de a gente ter esse favoritismo bem claro da McLaren, a gente não pode deixar as Ferraris de lado. Também tudo pode acontecer na Fórmula 1, às vezes chove e tudo muda. Exatamente. E a gente espera até com resultados melhores do Hamilton, eu pelo menos espero. Eu acho que ele pode performar ainda melhor pela Ferrari. Sem dúvida nenhuma, ele está se adaptando, passou muito tempo na Mercedes, onde era tudo diferente. Ele até comentou em uma entrevista que o jeito dele acelerar o carro é diferente correndo agora pela Ferrari.
Então, ele está se adaptando e tem muita coisa a mudar e muita coisa a evoluir. Mas, Toledo, a gente tem que encerrar agora, infelizmente, a nossa edição do Correio Esportivo de hoje. Mas, na próxima edição, a gente já está aqui com muito esporte para vocês. É isso, gente. Um beijo e até a próxima edição. Tá aí nossos craques da informação e você vai ver depois do intervalo que morador de rua é preso por roubo em Petrópolis. Pois é, e você vai ver também que Petrópolis cedia mais uma edição da corrida Night Run. É meia maratona, voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha, mais de 70 milhões de brasileiros adultos estavam negativados em abril de 2025, o que representa 42,36% da população economicamente ativa. Segundo o indicador de inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, divulgado recentemente, o número é o maior já registrado desde o início da série histórica e representa um crescimento de 4,59% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Petrópolis, são mais de 127 mil devedores. Apenas entre março e abril, o avanço no número de endividados foi de 1,09%. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o momento é de muita preocupação. Na cidade, a média de devedores é de 127 mil pessoas, quase a metade da população.
Para Marcela, atualmente as dívidas são mais comuns com o uso do cartão de crédito. Cartão de crédito, uma época me enrolei com cartão e foi bem difícil. Ela conta ainda que para se recuperar das dívidas, ela teve que abandonar essa forma de pagamento que era hábito. Olha, deu um tempo, né? Parei de usar o cartão, deixei em casa e comecei a me organizar com as minhas contas, né? Evitei de ficar gastando com coisas não muito necessárias e fui pagando aos poucos, fiz acordo e consegui resolver. A faixa etária mais atingida é a de 30 a 39 anos, com 23,73% do total de inadimplentes. Mais da metade dessa faixa etária está negativada. Já a distribuição por sexo se manteve equilibrada. 51,11% são mulheres e 48,89% homens. Para a CDL Petrópolis, um aumento exige um esforço conjunto entre consumidores, setor privado e poder público. Para o presidente da entidade, é necessário repensar a política de juros, criar ações concretas de renegociação e estimular o crédito responsável. O levantamento mostra que em abril de 2025, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.689 na soma de todas as dívidas. Além disso, cada inadimplente devia para mais de 2 empresas, o que revela um padrão de endividamento fragmentado mais recorrente. Outros petropolitanos que devem ou já deveram contam que, se pudessem voltar no tempo, pensariam diferentes nas escolhas. Me planejaria mais, com certeza, igual agora eu estou me planejando muito mais e não deixo acontecer isso novamente. Pensar bastante antes de fazer as coisas, não sair atropelando tudo. Porque às vezes você faz sem pensar e depois, quando você vê, é tarde, aí já não consegue mais. O levantamento aponta ainda que o número de dívidas cresceu 8,75% na comparação anual e 2,22% em relação ao mês anterior. O setor de bancos é o principal credor, concentrando 66,95% das dívidas, seguido por água e luz, com 9,78%, e comércio, 9,64%. E nesta quarta-feira, um morador de rua foi preso por roubo em Petrópolis. De acordo com a Polícia Militar, o homem possuía mais de 10 passagens criminais por crimes como furto e tráfico de drogas. O homem foi preso na noite de quarta-feira após roubar 2 pessoas no centro de Petrópolis. Com o acusado, os policiais recuperaram um iPhone, uma mochila e um cartão de crédito. Segundo as autoridades, o suspeito, de 50 anos, é do Rio Grande do Norte e possui mais de 10 passagens criminais. Entre suas passagens criminais, ele já havia condenação por roubo de rua, furto e tráfico de drogas. Oriundo do Rio Grande do Norte, ele era morador de rua da cidade. Permaneceu preso na 105ª Delegacia de Polícia Civil. De acordo com os agentes, uma das vítimas do roubo desta quarta-feira estava acompanhada de uma criança de 10 anos, que teve a mochila levada pelo criminoso. O homem foi levado para a Delegacia de Petrópolis, onde permaneceu preso, mais uma vez, pelo crime de roubo. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, em Petrópolis, em 2025, entre os meses de janeiro e março, foram registrados 8 furtos a transeuntes, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 6 furtos. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta sexta-feira. Bem, como de costume, vamos começar falando de Nova Friburgo, onde o dia vai ser de sol com muitas nuvens no céu e períodos nublado. No período da noite também são esperadas muitas nuvens no céu, mas não há probabilidade de chuva para nenhum momento do dia. Os termômetros no município devem marcar mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis também não há expectativa de chuva. O dia deve ser de sol com algumas nuvens no céu e névoa ao amanhecer. As temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus, se mantendo estável. Em Petrópolis, a tendência é diferente das outras cidades da região serrana. A probabilidade de chuva durante o dia e também à noite, viu? A sexta-feira será de muitas nuvens no céu e, apesar da chuva, a temperatura se mantém estável, variando aí entre mínima de 14 e máxima de 22 graus. Agora, em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol durante o dia. À noite, o tempo se mantém limpo e não chove na região. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e a máxima pode chegar a 24 graus.
Para finalizar, em Três Rios, o dia vai ser de sol entre nuvens, névoa ao amanhecer e grande acumulado de nuvens no céu. As temperaturas devem variar entre mínima de 15 e máxima de 26 graus Celsius. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite a sexta-feira e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Começamos agora a nossa agenda cultural. Estamos nos aproximando novamente do fim de semana e para aproveitarmos da melhor forma possível, eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. Vamos começar falando de Petrópolis, que a partir desta quinta-feira, dia 15, vai receber um pedacinho de Portugal na 5ª edição da Festa de Portugal. A entrada do evento é gratuita e a programação conta com barracas de comidas, bebidas e artesanatos tradicionais. Tudo isso na Casa de Portugal, no bairro Quitandinha. Nesta sexta-feira, a celebração começa ao meio-dia e vai até às 10 horas da noite. No sábado, de 11 até às 10 e no domingo, também a partir das 11 horas da manhã até às 9 horas da noite, onde acontece aí o encerramento do evento. Ainda em Petrópolis, a 90ª edição do Deguste promete muita diversão e esportes na Praça Visconde de Mauá, conhecida como Praça da Águia. A partir das 6 horas da tarde, no dia 16 e no sábado e domingo, com início previsto para 11 horas da manhã, esta edição do evento conta com apresentações especiais de dança, taekwondo, capoeira e muito mais. O melhor, a entrada é gratuita. E o Cinemax Mercado Estações, esta semana, marca a estreia de 2 megafilmes. O aguardado terror Premonição 6, Laços de Sangue e o suspense musical Hurry Up Tomorrow, além dos holofotes. O Cinemax Bauhaus também não fica atrás, viu? Com a aguardada pré-estreia de Missão Impossível, o acerto final, que será exibida exclusivamente aos sábados, domingos, terças e quartas. Para garantir os ingressos e mais detalhes, é só acessar o site cinemax.com.br. Já a Nova Friburgo completa nesta sexta-feira, dia 16, 207 anos. E para comemorar esta data especial, será realizado o tradicional desfile cívico-militar. O cerimonial terá início em frente à sede da Prefeitura às 8 horas da manhã, percorrendo a Avenida Alberto Braune, no centro, no sentido da Prefeitura até a Caixa Econômica Federal. O desfile é dividido em 2 partes e conta com a participação das bandas centenárias, associações, projetos, escolas, instituições sociais, culturais e muito mais. Ainda falando de Nova Friburgo, este fim de semana o município conta com feiras de produtos artesanais, comida caseira, cerveja artesanal e produtores locais espalhadas por bairros e distritos, possibilitando aí para o público um passeio divertido e cheio de descobertas. Bem, e o Teatro Imperial traz para Petrópolis um dos maiores nomes da comédia do Brasil. Renato Albani apresenta o espetáculo Zona de Conforto nesta sexta-feira, dia 16. E a programação não termina por aí, viu? No sábado, dia 17, o palco do teatro recebe o tributo a Elton John, por Rafael Dentini, emocionando aí o público presente. Para finalizar a programação, Rodrigo Marques traz o espetáculo O Entusiasta, a partir das 6 horas da tarde. Os ingressos para essas e outras apresentações podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro ou pelo site ingressodigital.com. Ainda em Petrópolis, neste domingo, acontece a 4ª edição da corrida anual do Incluir Petrópolis, voltada para pessoas com deficiência. A largada será na Praça 14 Bis, às 10 horas da manhã, seguindo pela Praça da Liberdade e as avenidas Queller e Roberto Silveira, retornando até a Praça 14 Bis. Quem quiser participar, é só chegar e abraçar esse projeto mais que especial.
Agora, quem prefere os agitos de sexta e sábado à noite, a casinha mais movimentada de Petrópolis, o Texas Lounge, vai trazer muita diversão com MC Lucy no dia 16 de maio e Agita Texas no dia 17. No sábado, a festa é ainda melhor, com bebidas liberadas até meia-noite. Os ingressos podem ser adquiridos através do site simpla.com.br. E agora, para finalizar a nossa agenda, olha que bacana, o humorista Diogo Defante esteve em Petrópolis para gravar o primeiro episódio da sua nova série Repórter Doidão pelo Brasil. O episódio está super divertido e ele fez questão de deixar um recadinho pra gente. Fala, rapaziada do Correio da Manhã! Diogo Defante na voz. Como vocês viram, dei uma passadinha em Petrópolis. Fica tranquilo, cheguei devagarinho, não quebrei nada, não depredei nada. Mas ó, quero convidar vocês a assistir esse episódio que eu fiz da minha nova série Repórter Doidão pelo Brasil. O primeiro episódio foi aí em Petrópolis e eu queria que vocês assistissem no meu canal Diogo Defante no YouTube. Já tá lá. Muito legal, né? Bem, mas a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Bom, pessoal, saindo aqui para a gente terminar a nossa edição. Amanhã, sábado, tem o nosso resumo da semana com as principais notícias. E segunda-feira a gente está de volta com muita informação, muita notícia para você, viu? Ao vivo, e a gente te espera às 7h30 da manhã. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.